Sesmac, mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Temas importantíssimos. Você que está aí nos escutando no Spotify ou está nos assistindo no YouTube. Eu sou Vitor Fabiano, professor do Sesmac. E eu sou Águida Feitosa, coordenadora do Departamento de Marketing do Sesmac. Isso aí, vamos trazer mais temas importantes como o tema de hoje. Ô, professor, e a gente veio em homenagem ao filme da Barbie hoje, Eu foi? só sei que eu tô Estamos tão coloridos, né? Me fala que eu sou o pai. Não sou pai, não sou o tio da Barbie, né? Pode ser o tio? Pai é difícil, né? Não, eu ia dizer que você era o Ken, né? A Quem? Barbie e o Ken. Quem? Aí, ó, o que é que você diz? Tô quem? Não, pode não. Quem é o quem? E aí, o tema até traz um pouquinho disso, né? Um pouco de longevidade, né? Exatamente. Então, a A Barbie temática tá nossa, resgatando até nostalgia. E quantas Exatamente. pessoas não passaram por brincar com a Barbie, né? Nossa. E esse filme tá trazendo, acho que essa questão da nostalgia. E é interessante, porque traz muito, né, que a gente começa a pensar que é realmente a vida saudável, a vida com uma certa condição de saúde. Por isso que eu queria convidar vocês hoje a presenciarem uma temática importante. Cada vez mais a população vem envelhecendo com o passar dos tempos. Porém, isso ainda é um pouco questionável quando se trata de saúde. Por isso trouxemos duas pessoas fantásticas Pois aí é, para isso, não foi? e a gente percebe que isso, a questão do envelhecimento populacional, é algo que está ocorrendo no mundo inteiro, não é isso? Sim. E a gente sabe que essa questão da taxa, da expectativa de vida, vamos dizer assim, tem várias discussões, é um campo de ampla discussão. E para isso, duas especialistas hoje, né? E aí tem a professora Pietra Galvão e a aluna Aline Cavalcante. Então a gente gostaria, né, professor, que elas falassem um pouquinho quem Hoje são eu vou elas, aprender, quero qual a ficar experiência novinho delas aqui. nessa temática, vamos dizer assim. Bom, eu sou Pietra, professora do curso de Educação Física do SESMAC, né? Sou doutora em Educação Física. E a minha área de especificidade é sobre o exercício físico, o envelhecimento e a gerontologia, né? Sou especialista em gerontologia também, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E vim aqui bater esse papo com vocês hoje. Seja bem-vinda. Eu sou a Aline Cavalcante, sou enfermeira e profissional de Educação Física pelo SESMAC, especialista em saúde mental, em nefrologia, em educação física hospitalar, urgência e emergência. Estou muito feliz também de estar aqui compartilhando esse tema, né, que reflete o nosso futuro. E aí vamos dar uma partida inicial, né, eu de acho que questionamentos. são grandes detalhes. Eu acho que quem está nos ouvindo é importante também compartilhar esse episódio, porque vai com certeza agregar muito valor. E aí, é verdade que nós estamos envelhecendo com o passar do tempo, mais ainda a população brasileira? Eu sou da época dos anos 80, me falavam muito sobre pirâmide etária. E agora, como é que está isso? Me explica um pouquinho o que é essa etapa que nós estamos vivenciando, que é o envelhecimento. Sim. Atualmente, a população que mais cresce, a faixa da população que mais cresce, são as pessoas de 45 anos em diante. E principalmente as pessoas de 60 anos em diante. Então, a expectativa mundial de envelhecimento da população é que em 2030, a pirâmide etária, que antes a base era crianças e adolescentes, ela tem uma base mais achatada, com uma menor taxa de natalidade, né? E com o aumento da expectativa de vida, essa pirâmide ela tem se alargado. Ela não tem mais um ápice estreito, mas ela tem um ápice alargado. Então, a gente fala hoje em inversão da pirâmide etária, onde nós temos mais pessoas idosas, né, chegando a uma proporção um pouco maior do que crianças. E aqui no Brasil, em 2030, a expectativa é que a gente tenha mais idosos, mais pessoas acima de 60 anos do que crianças de 14 anos para baixo. Professora, isso é interessante, né? Porque eu sei que essa questão da expectativa de vida ter aumentado está muito relacionada, talvez vocês podem fazer um complemento ou reforçar essa minha fala, a questão da tecnologia da saúde. Sim. Com o avanço da tecnologia da saúde, a gente conseguiu, né, prevenir ou talvez várias doenças aí já não acarretar a morte de alguém. E aí as pessoas estão indo a mais vida longa, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho uma curiosidade. Não sei se é a mesma coisa ou se há distinção envelhecimento e longevidade. Há alguma diferença? É a mesma coisa? O envelhecimento ele é o processo natural, né? Onde nós crescemos, nos desenvolvemos, mas ao mesmo tempo, a partir do momento do nascimento, nós já estamos também envelhecendo. Então, é o processo natural que tem variáveis biológicas associadas e vão influenciar na sociedade de uma maneira geral. Então, é algo que é natural do ser humano. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai envelhecer. Já a longevidade é um termo que se refere ao aumento da expectativa de vida, a se ter uma vida mais longeva, uma vida mais longa,
né? E aí, como você falou, a gente tem as novas tecnologias de saúde, que é conhecido também como Health Span, trazer novas tecnologias para o aumento da saúde, mas isso vai refletir na longevidade, né, e no aumento da expectativa de vida. Então, esse envelhecimento ele se torna um pouco maior. Até porque hoje se fala muito não só em longevidade, mas em longevidade saudável. Então, não é só viver mais, mas viver com qualidade. Então, a longevidade ela tem um sentido, né, da duração do tempo vivido. Mas a longevidade saudável, ela traz essa ideia, que não só é o tempo vivido, mas viver esse tempo com qualidade. Então, a ideia é essa, trazer uma longevidade, mas que seja saudável. Não é só viver até 90, 100 anos, mas viver esses 90 anos bem. Viver mesmo, né, com qualidade. É um detalhe importante que eu tenho até algumas dúvidas e queria saber também de vocês. É verdade que a expectativa de vida ao nascer tem modificado com o passar dos tempos? Porque quando se pensa em longevidade, também vale a pena a gente tentar entender como é que nós nascemos. Então, nós nascemos já com uma expectativa com o decorrer, né, dessa idade até então. E aí eu queria saber de vocês, existe essa relação da expectativa de vida ao nascer com o fato de ser parte desse envelhecimento e também ter uma melhor longevidade? Sim. E existe uma relação não só da expectativa de vida ao nascer, mas qual a condição desse nascimento? Qual o país, qual é a condição socioeconômica, qual é o ambiente que vai ser vivido, qual é o nível educacional dos pais, né? Quais são as barreiras ambientais que existem nesse local. Então, a expectativa de vida ela é diferente comparando os países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Né? Então, não é só a questão do ao nascer. Ao nascer, a expectativa de vida é essa. É onde você nasceu, quais são as condições desse nascimento. Né? Então, o acesso às políticas públicas, né, e a questões sociais e ambientais, a garantia de direitos, ele vai proporcionar com que ao nascer, né, essa criança que está chegando ao mundo, tenha uma capacidade de alcançar uma maior longevidade. Né? Então, a longevidade ela não se refere só à questão da saúde, mas às políticas públicas de uma maneira geral, sociais, econômicas, né? E a saúde faz parte de um processo que é multidimensional e vai influenciar nessa capacidade de aumento, né, da longevidade, que tem sim tido um aumento, uma tendência secular, né, de aumento da longevidade, né, da expectativa de vida. Mais recentemente, com a pandemia da Covid, há alguns estudos também que indicam que naqueles países com maior prevalência de Covid, pode haver uma redução de até 2 anos da expectativa de vida, por conta das sequelas decorrentes da Covid. Dessa informação. E que são estudos novos, né, que vêm chegando. Sim. É importante ter 2 especialistas no assunto, porque pouco se fala nas consequências da pandemia no que diz respeito à longevidade e ao envelhecimento, né? É Sim. notável que a grande quantidade, não sei se isso é verdade, de idosos vieram a óbito, e isso deve ter, de uma certa forma, impactado na sociedade em geral, não é verdade? Sim. Ela, como a Pietra falou, a questão das políticas públicas, muitas pessoas, principalmente idosos, não tiveram acesso a essas políticas públicas durante o processo da pandemia. Então, foram pessoas que ficaram isoladas e que não só tiveram um cuidado com a Covid, mas perderam também o cuidado em relação a outras áreas da saúde. Né? Então, isso inclui idosos hipertensos, diabéticos, que muitas vezes não tiveram acesso ao tratamento por conta desse isolamento que foi indicado a eles, né? Foi orientado a eles. E meio que obrigatório mesmo, né? Foi obrigatório a eles viverem nesse isolamento. E quanto pior o nível educacional e o acesso à economia de uma maneira geral, maiores foram os prejuízos, né? Porque menor foram os estímulos a serem desenvolvidos no ambiente domiciliar, né? Mas é importante a gente lembrar que a redução da expectativa de vida decorrente da pandemia não é só para as pessoas idosas,
mas para as pessoas de uma maneira geral. Então, da criança, do bebê ao adulto, a todo mundo que está aqui nesse planeta, que compartilhou desse momento que foi a pandemia da Covid. Porque a Covid, ela traz sequelas, né? Mesmo a Covid leve, ela tem comprovação científica de sequelas que poderiam ser ocasionadas. E aí, são essas relações que fazem com que os pesquisadores da área façam uma estimativa de que poderá haver uma redução da expectativa de vida. Entendi. Então, quanto maior foi a prevalência de Covid em determinados países, maior o impacto na prevalência de vida da população, não só dos idosos, mas da população de maneira geral. Né? Então, há um impacto, então, gigantesco para isso aí, e que tem que estar de olho nisso e ver as possibilidades, né? Porque, assim, quais fatores, assim, tu poderia pensar aqui que interferem ou promovem, vamos dizer assim, essa questão da longevidade? É uma curiosidade também que eu tenho. Diversos são os fatores, né? Mas o estilo de vida eu considero como o mais importante. Porque quando você fala do estilo de vida, você entra aí com hábitos saudáveis, que inclui alimentação saudável, né? Alimentar-se adequadamente, praticar atividades físicas, exames periódicos, a realização de exames periódicos. E aí entra aquele assunto que você falou das novas tecnologias de saúde, né? Que foi um fator que aumentou essa longevidade, deu a oportunidade das pessoas viverem mais e viverem bem. Não, como a Pietra falou, não só na questão da saúde, na questão do ser biopsicossocial. Questão né? social mesmo. Ele como um todo, não só fisicamente, não só voltado para a saúde. Então, acredito que o estilo de vida, ele esteja relacionado é um dos fatores mais importantes. E, assim, uma coisa que eu acredito, que eu considero que as pessoas não param para pensar, é que quando a gente fala de envelhecimento, a gente pensa logo no público de 60 a mais. É verdade. Já pensa diretamente no idoso, né? Mas a gente não para pensar que são hábitos, é um estilo de vida que você adquire com 20, 25 anos, 30, 35, na fase jovem, que vai levar você a essa longevidade saudável, né? Então, não é só o estilo de vida do idoso, é o estilo de vida que o jovem, ele adquire, né? No caso, a gente poderia considerar, vamos dizer assim, porque é isso que vocês estão trazendo para cá, da questão da idade, que não olhar só para a questão do idoso, mas quando a gente porque a professora Pietra colocou, né, que a questão do envelhecimento, desde que a gente nasce, a gente já tem um ciclo, né? Um ciclo de vida ali. Sim. Então, assim, essa preocupação vir antes, né? Até como forma de prevenção. Porque diz que nós temos, eu acho que é bem cultural, eu não sei como é que funciona, talvez vocês pudessem esclarecer melhor, mas a gente só se preocupa com algo quando a gente já está doente. Exato. Quando a gente já está com alguma problemática, né? Então, e aí associando com o que a gente começou falando, vocês falaram da Barbie, né? E Vitor falou da década de 80, quando surgiu a Barbie e tal. Se a gente pensar na perspectiva de envelhecimento, na década de 80 não se falava em envelhecimento saudável, de prevenção do envelhecimento. Se falava de envelhecimento e quais são as doenças que são relacionadas ao envelhecimento. Então, havia uma perspectiva de que envelhecer era se tornar doente, né? O que hoje a gente tem o dever de combater, né? Essa ideia. E que é algo tão cultural, que está tão enraizado em nós mesmos, que às vezes eu me pego ainda com alguns pretextos de palavras, né, de jogos de palavras, que são etaristas, né? Porque o etarismo é o preconceito ao envelhecimento. A gente estava falando esses dias na faculdade sobre melhor idade. Isso, exatamente. Que o termo melhor idade não se usa mais, mas que a gente ainda escuta bastante, né? A gente não escuta nem qual é o termo adequado. É até importante esclarecer a pessoa vocês, idosa. Né? A pessoa idosa. A pessoa idosa. Então, mais esclarecimento, muitas pessoas, eu acho que muitas pessoas ainda, Aline, utilizam melhor idade. Sim. Porque compreende justamente que o envelhecimento é algo associado à doença. Então como é que eu posso minimizar isso para as pessoas se sentir melhor? Não, eu vou dizer que ela está na melhor idade, né? Mas isso, na verdade, não existe. Não existe. O que existe é pensar no envelhecimento, considerando como eu quero envelhecer. Então, aí vem a longevidade, vem a questão da longevidade. Então, hoje eu tenho 39 anos, como eu quero estar aos 69? Então, o que eu preciso fazer a partir de agora para que eu tenha uma longevidade com saúde e com qualidade de vida, né?
Então, pensando nisso, a Organização Mundial de Saúde, em dezembro de 2020, ela declarou que nós estamos na década do envelhecimento saudável. De 2020 a 2030 é a década do envelhecimento saudável, com metas a serem buscadas, né, numa tentativa de cumprir, para proporcionar à população, de maneira geral, essa conscientização sobre como eu posso envelhecer de uma maneira saudável. Eu não preciso pensar nisso só quando eu estiver idosa, só quando eu estiver acima dos 60 anos. Mas, por exemplo, se a gente pensar em questões de componentes corporais, o que é que influencia muito na pessoa idosa e na independência, na qualidade de vida? É a massa muscular, é o principal componente. Mas quando é que a gente tem a chance de ter uma maior reserva de massa muscular na nossa vida? É na adolescência. Então, se eu me preocupo com o meu filho ou minha filha adolescente para que ele tenha um envelhecimento saudável e viva uma longevidade com qualidade, eu vou incentivar para que ele pratique uma atividade física, para que ele tenha bons hábitos, para que ele fortaleça o seu organismo, para quando ele se tornar uma pessoa idosa, não necessariamente ele seja uma pessoa doente, mesmo que com doenças pré-existentes, porque a gente sabe que tem vários fatores que vão influenciar no acometimento de doenças, mas não é porque eu tenho uma doença que eu sou uma pessoa doente. Como você falou, hoje a gente já tem muita tecnologia de saúde, então tem pessoas idosas que têm 4, 5 doenças associadas, mas que vivem com a qualidade de vida excelente, porque tem um controle dessas doenças, né? Então, é pensar sobre essa perspectiva que é a gente falar sobre a longevidade e como a gente pode associar isso a uma vida saudável. Nossa. Você que está escutando, que está assistindo, se você não... Se você está sentado agora, eu creio que foram minutos de pensamentos agora, de ou muita culpa ou muito favorecimento. Eu falo, eu tô bem demais ou eu preciso melhorar. Mas eu acho que isso é importante, porque eu aqui fiquei pensando, eu já fiquei pensando nos meus filhos, fiquei pensando em mim, e aí, como é que eu posso ajustar e mudar isso ali lá na minha casa já, não né? Muda não, continua ouvindo. E eu tenho uma perguntinha a fazer que está agregado a isso. Lógico, os fatores determinantes são muitos, mas é verdade que tem uma relação entre homem e mulher, porque o homem já se sente o super-homem. Eu estou falando enquanto, né? Meu avô lá, ele não ia pro médico não, professora. A maioria dos homens hoje ainda são assim, eu acho, né? Não, tô bem demais. Aí vai fazer um exame, vai fazer só aquele sangue, fezes, urina, já acha que tá bom. Né? E aquilo vai ser somente um indicador. Faz, E vai muito empurrado. ainda, Se é quando faz. Então, Empurrado. Quando tem eu a tô mulher aqui numa... ali, ó, do lado... eu tô aqui numa mesa composta por mulheres, mas eu preciso também assumir aqui a condição que o homem só busca a saúde quando tá doente. Muito bem, e aí tem que assumir. Aí a pergunta é justamente isso. As mulheres estão tendo maior envelhecimento saudável, estão tendo uma vida mais longeva que os homens. Tem essa relação do gênero, né, com o fato de envelhecer bem e ter uma vida mais longeva, porque o recibo vai chegar, né? Você que tem seus 25, 30 anos, se você não se cuidar agora, lá na frente, teremos um impacto. Isso é bem evidente nos anos passados, mas como mudou o comportamento da população, é possível afirmar hoje que a população daqui a 10 anos à frente vai ter uma mudança também nesse status quo do homem envelhecer bem e melhor e da mulher envelhecer bem e melhor? Existe essa relação? Espero que tenha uma mudança, né? Mas existe sim uma relação entre o gênero e a longevidade, né? O tempo, a duração do tempo que se vive. Vocês falaram da pirâmide etária, se você observar, é possível verificar que há uma concentração maior no número de mulheres entre a população idosa. Tem dados do IBGE que trazem uma proporção de 78 homens para cada 100 mulheres. Então, o número de mulheres, ele supera bastante, né? Se for comparar, 22, mais ou menos, 22 mulheres a mais. Existem muitas brincadeiras em relação a isso, né? A questão sempre tem mais mulheres do que homens. Ela fez um dado interessante, 78 para 100. Para 100, ou seja, a cada 4... um homem, ou seja, eu tô dentro desse homem que tá aqui na mesa, né? A relação é essa, são 3. Aqui já comprou. Já bateu aqui, estatisticamente eu sou um número vivo. Mas se as pessoas que estão nos ouvindo começarem a mudar o estilo, pode ser que daqui para frente, né, isso mude. Mas essa relação, na minha concepção, ela está muito relacionada ao você falou, a questão da saúde.
né? As mulheres, elas se preocupam muito mais com a saúde, em estar realizando exames periódicos, em estar sempre, é muito mais observadora, né? Então, as mulheres, elas observam todos os detalhes, se aparece um sinalzinho diferente, então a mulher já fica atenta, já fica alerta. Homem não, homem é mais relaxado em relação a isso. E até mesmo na procura, homem só vai quando não está aguentando, não é nem quando aparece alguma coisa. É quando ele não está aguentando mais, que já tomou todos os remédios que podia tomar em casa, já se automedicou, aí ele não está aguentando. Já vai no limite, vamos dizer no assim, limite, né? Exatamente. Então, essa preocupação com a saúde que as mulheres, né, que é notório que as mulheres têm uma preocupação maior do que os homens, na minha concepção, isso favorece a longevidade delas. Agora tem um ponto interessante para a gente pensar aí nessa relação entre homens e mulheres. Dois, na verdade. Primeiro, hoje, a prevalência de idosos que a gente está vendo hoje são os idosos que eram adultos adultos jovens, né? Lá na década de 50, 60, né? Por aí, 70, 80. Foi uma época onde o homem ainda estava exposto a trabalhos mais arriscados do que a mulher. Então, a gente tem também, além da questão da expectativa de vida mesmo, essa relação. E aí, por isso que eu disse, eu espero que mude daqui para frente, né? Porque as mulheres estão ocupando mais espaços. Então, essa diferença em relação ao nível, à exposição laboral, né, vai estar diferente. Mas espera-se também que os homens passem a ter uma atenção maior com a saúde, né? E um outro ponto importante para falar sobre essa relação entre homens e mulheres e a questão do envelhecimento é que, embora as mulheres vivam mais, né, Aline? As mulheres vivem mais acometidas por doenças e debilidades. Isso. Então, o homem vive menos, mas geralmente ele vive com a melhor qualidade de vida do que a mulher, até o momento do falecimento. Mas e a mulher vive mais, mas vive mais dependente de outras pessoas. E por que isso acontece? Eu ia fazer essa pergunta, e por quê? Né? A gente tem um marco na fisiologia da mulher, que é a menopausa. E as idosas que nós estamos vivenciando e nos relacionando hoje, são mulheres que vieram ainda de uma geração onde, por exemplo, a reposição hormonal não tinha uma segurança muito grande para ser aplicada. E aí a maioria não passou por uma terapia de reposição hormonal. E aí, depois da menopausa, a gente perde o nosso fator protetor dos estrógenos. E todas as debilidades, acometimento de doenças crônicas não transmissíveis vão chegando e a mulher vai ficando mais dependente, né? Então, a terapia de reposição hormonal, para quem tem indicação, né, por um médico endocrinologista, né, com os devidos cuidados, ela é extremamente importante para também a melhora da qualidade de vida da mulher nesse processo aí de longevidade. Isso aí já está me trazendo interrogações, eu já vou fazer mais perguntas. Mais inquietações, né? Ficando animado, porque isso me faz acreditar também que eu tenho que cuidar mais da minha saúde, vai chegar a minha andropausa, não é isso? Sim. E aí procurar o médico especialista para isso, não é isso, professora? Sim. Ô, e aí, quando isso chega para o homem, quando esse declínio para o homem ele se torna mais acentuado, é lá para os 70 anos. Então, a mulher mais cedo. A mulher mais cedo, em torno dos 50, na média dos 50 anos. Mas a minha pergunta seria em relação a isso, porque eu já estou na casa dos 40, então já me chamou a atenção. Né? Então, a gente tem que procurar já esse cuidado antes da menopausa ou já quando está próximo? Como é que funcionaria isso, assim? Um alerta, né, para todos nós. Eu agora quero saber, porque eu fiquei preocupada. É ficar atento aos cuidados, né, fazer os exames periódicos, né, junto ao médico ginecologista, para fazer acompanhamento das taxas hormonais, perceber o autocorpo, né, o próprio corpo, o autoconhecimento, ele é extremamente importante para que a mulher consiga perceber quais são as mudanças, porque no início são muito sutis, né? Não necessariamente relacionadas à cessação do fluxo menstrual, mas a mudanças de humor, mudanças no padrão de sono, mudanças no comportamento. Então, são coisas que o autoconhecimento ele ajuda muito, né? Associado a um controle regular de saúde. Juntar os médicos especialistas. Interessante, tá vendo? Não, eu tô ficando feliz demais. Mas, inclusive, os homens têm que se preocupar com isso também, Sim. né? Lógico que as mulheres, na minha opinião, consideravelmente buscam mais os serviços. Acredito eu que cada vez mais elas se previnem mais do que os homens. É efetivo. Desculpa aí, viu, homem? Mas a verdade é essa. O homem só vai para o serviço de saúde quando está doente. E quando a mulher leva.
Então, assim, Obrinha, tá na hora né? da Puxa gente na orelha e vamos lá. começar a entender que para acompanhar a mulher no envelhecimento, tem que também cuidar do seu envelhecimento. A vida é ao lado, né, daquela pessoa que você ama, que você constrói, né, até então suas expectativas, não é isso, professora? Exatamente. Aliado a isso, eu queria levantar uma temática importante também, que é o sedentarismo. Um estudo recente, em especial o Vigitel, que é um inquérito por ligações telefônicas, foi feito ligações para as pessoas que moram nas capitais, que residem, e observou que quase metade da população brasileira encontra-se sedentária. Como é que isso impacta a longevidade? E eu diria ainda um pouco pior, que 84% dos jovens, eles são sedentários. E é aquilo que eu falei, a longevidade, ela não começa quando você já chega nos 60. Ela começa desde criança, né? Ela começa quando você nasce, você já está envelhecendo, então a partir daí você já precisa ter hábitos que vão levar você a viver mais, como ela falou, né? São fatores ambientais, fisiológicos, biológicos, psicológicos, comportamentais, então tudo isso influencia no envelhecimento, né? Então, você pensar nesse estilo de vida desde cedo. E, assim, como a Pietra falou, a gente alertar os jovens a isso. Então, uma média de 50%, né, da população, mas isso inclui também 84% dos jovens, né? Então, é um número muito grande. Muito alto. Muito alto. Então, isso também está relacionado ao estilo de vida, né? Porque hoje, a nossa correria hoje, não que a permite, sociedade às vezes, pede da gente, muitas vezes não permite que a gente tenha esse estilo de vida saudável, né? Ô, Aline, e eu acho que nem todo mundo, e professora Pietra, e professor Vitor, nem todo mundo tem disciplina de fazer até em casa, por exemplo, né? Porque às vezes você vai dizer assim, eu chego cansada, tal, não quero sair para fazer. Mas hoje tem possibilidades na internet que você pode fazer várias, né, atividades físicas, mas aí requer muito do seu desejo, da sua força de vontade, para que isso aconteça, né? É importante a gente diferenciar só dois termos, né? Atividade física é qualquer movimento que eu faça que tenha um gasto calórico acima do que eu necessito para sobreviver. Então, eu estou falando, estou gesticulando, estou gastando mais energia do que eu preciso, eu estou fazendo atividade física. Então, eu gasto muita atividade física. Eu faço atividade física. Fica quieta. Gesticular, já está contando. As batidas que vocês ouvem aí na mesa, você que está no Spotify, é a professora Águida. E o exercício físico é quando a pessoa ela pratica uma atividade física regular com um objetivo predeterminado e sistematizado. Eu adoro essas terminologias, porque quando é na minha área eu também faço questão de esclarecer. E é importante isso, porque às vezes a gente termina falando, né, de forma errada e esses termos, esse esclarecimento é fundamental. Hoje a gente vê muito a questão dos passos, né? Contar passos, contar calorias nos smartwatch, né? Isso. Mas isso não é o suficiente para que você pratique exercício físico, né? Tem uma diferença. E se a gente partir para o exercício, essa proporção que Vitor passou, ela é muito menor. É 5% da população que pratica o exercício físico regular, né? Porém, se a gente pensar, existem vários estudos epidemiológicos no âmbito da saúde pública que demonstram que a atividade física dentro do que é preconizado, né? Aqueles 60 minutos diários ou 30 minutos, né? Porque antes era 30, a meta agora é 60, mas o mínimo é 30. Já é capaz de trazer benefícios para a saúde, né? Então, não necessariamente a pessoa, ela obrigatoriamente tem que estar envolvida no programa de exercício. Lógico, o programa de exercício físico, orientado por um profissional habilitado para isso, ele vai ter melhores benefícios para a saúde. Mas se a pessoa é capaz de manter o seu nível de atividade física adequado, ela consegue ter benefícios que podem a proteger tanto da incidência precoce, quanto controlar doenças crônicas como a hipertensão, diabetes, né? E aí, para isso, todo movimento conta, né? Logicamente, a gente não pode só culpabilizar as pessoas, porque, como a Aline falou, tem gente que não tem condições de ter uma alimentação adequada, não tem tempo para fazer exercício, mas se todo movimento conta, então eu posso descer um lance de escada antes no elevador e subir a pé, né? Eu posso estacionar mais longe, ou eu posso descer um ponto de ônibus mais longe e voltar a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso buscar alternativas de me manter fisicamente ativo.
E esse momento de atividade física, ele não precisa ser contínuo, obrigatoriamente. Ele pode ser fracionado ao longo do dia. Por isso, o contar passos, por exemplo, né? Porque se ao longo do dia eu consigo seguir já se sabe hoje que 5.000 passos diários equivale a aproximadamente 30 minutos de atividade física. Não sabia disso. 5.000 passos. Então, os relógios vão marcando e a gente pode ali, não tive 30 minutos para parar hoje, mas no final do dia você vai olhar, você deu 7.000 passos, porque você trabalha se movimentando o tempo todo. Então, não é para dizer, não preciso fazer mais nada, mas pode ficar com a consciência tranquila que você já fez o mínimo necessário, né? E a atividade física, ela tem uma relação direta com a longevidade, né? Hoje, a ciência nessa área, ela já é muito abrangente, né? Então, por exemplo, tem estudos genéticos que mostram que o exercício físico, né, o que é sistematizado, ele tem o poder de proteger uma região dos nossos cromossomos que chama telômero, que é o relógio da nossa vida. Então, quanto maior o telômero, né, que é a pontinha do cromossomo, quanto maior os telômeros, mais tempo a gente vive. E o exercício, ele protege do desgaste desse telômero, que o estresse oxidativo, ele vai desgastando. Então, o exercício, ele é um fator protetor para aumentar a longevidade. Já há fatores genéticos, né? Então, já é uma evidência muito robusta. Interessante, muita informação. Eu achei interessante contar passo. Aí a pessoa pergunta, como é que eu vou contar passo? Da mesma forma que você baixa o aplicativo aqui para você ver foto, você baixa o aplicativo para contar passos, né? Então, ninguém vai contar os passos, né? 1, 2. Você baixa o aplicativo, deixa o seu telefone e quase todo mundo está andando, né? Com o seu telefone do lado. Eu não ando não com o meu é sempre separado de mim. Sempre. Tira! Então, assim, é importante vocês não usarem da tecnologia, como a professora Águida disse, né, no início da nossa conversa. Tecnologia da informação em saúde, né? Anda com o seu telefone do lado e aproveite, abaixa o aplicativo qualquer que conte seus passos para chegar nesse indicador de 5.000 passos por dia, né? Interessante. Pegando esse gancho, além disso, é importante deixar bem claro exemplos na prática. O que seria exercício físico, o que seria atividade física? Eu estou em casa agora sentado, o que eu posso fazer? Eu passo o dia inteiro sentado vendo lá o stream, né? A Netflix, vendo lá espiando a vida dos outros, curtindo. O que eu posso fazer para mudar esse meu comportamento? Por exemplo, de exemplos na prática. A atividade física, ela está, como a Pietra já comentou, está relacionada a tudo. Fui lavar meu cabelo, já me movimentei, estou gastando caloria, estou ali fazendo uma atividade física. O exercício físico, ele é sistematizado. Então, é algo que você faz rotineiramente, vamos dizer assim, que tem um objetivo específico, né? Então, a diferença básica está nessa questão. Então, o meu yoga, que eu faço todas as manhãs, 25, 30 minutinhos todo dia, já está contando como exercício físico. Isso, exatamente. E tudo isso em prol da saúde e qualidade de vida. Então, isso já é mudar comportamento, né? Eu acho que a grande dificuldade das pessoas hoje é que elas não mudam comportamento. Elas sabem o que precisam fazer, mas não fazem, né? Isso também se encaixaria como uma vida mais longeva? Com certeza. Tanto que na última recomendação da OMS, 2020, além de aumentar o tempo de atividade física diário para 1 hora, né, diária, que antes era 30 minutos. Hoje o ideal é 60 minutos, no mínimo 30, mas o ideal é 60. Ela traz muito claramente nesse documento, né, norteador, o estímulo à redução do comportamento sedentário. Então, por exemplo, se você está lá na sua casa, no sofá, assistindo televisão o tempo todo, levanta e vai lá mexer em alguma coisa, volta, vai na cozinha, volta, se movimenta, faz um senta e levanta do sofá. Mas o importante também é reduzir comportamento sedentário. Porque quando a gente fala em exercício físico, né, que é essa sistematização, imagina que ao longo do seu dia você passa 15 horas acordada. E aí você faz 1 hora de exercício e passa 14 horas do seu dia em comportamento sedentário. O exercício também não vai resolver a sua vida, né? Porque precisa reduzir o comportamento sedentário. Então, se você tem um trabalho, por exemplo, você passa muito tempo sentado, tenta fazer pausas, levanta, caminha um pouco, dá a volta, vai no outro setor ali do lado, conversar um pouquinho, volta, toma uma água, um café, né? Para que você consiga aumentar no seu dia o movimento e reduzir o comportamento sedentário. Isso é importantíssimo também quando a gente pensa em envelhecer com saúde. Hoje a gente tem tudo na mão, né? Hoje o controle da TV na mão, o
controle do ar-condicionado na mão, a gente praticamente não faz nada. Então, assim, E- repensar, né, isso que vocês estão colocando aqui é importante. E isso interfere até no envelhecimento psicológico. Porque se você parar para pensar, antigamente as pessoas elas utilizavam mais a questão cognitiva, da atenção, da memória. Você sabia o número de todo mundo gravado. Quem é que sabe Você hoje? sabia É sério? endereço gravado. Então, isso também interfere no envelhecimento Verdade. psicológico. Não só no físico. Quando a gente fala de envelhecer, né? Assim, da longevidade. E aí, envelhecer pensando no saudável, todo, né? Como você pensando falou. no todo. Então, o exercício físico, ele também auxilia na questão do envelhecimento psicológico. Mas o estilo de vida que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje, interfere nesse envelhecimento também, né? Então, a gente tem tudo na mão. A gente não precisa decorar número de ninguém, endereço de ninguém, nem tem Agora pessoas que nem o próprio número sabe. Nem sabe o próprio Perdeu celular. o celular, Perdeu o acabou. celular, já era, né? Já percebeu como a gente tá Exatamente. dependente, né? Muito dependente. A gente falou muito, acho que foi bem esclarecedor essa questão de que a gente tem que prevenir, né? Desde cedo já ter essa preocupação. Porém, quem não teve esse cuidado, vamos dizer assim, e já está nessa fase, né? O que fazer, tipo assim, para eles se manterem ativos, independentes, no final de vida, não sei se seria essa palavra, essa Sim, terminologia. sim. Eu queria que você também explicasse sobre isso. Você falou um termo muito importante que a gente acabou que não tinha tocado hoje, é o envelhecimento ativo. Porque pensar em envelhecimento ativo, e essa é uma política de saúde, é pensar no envelhecimento sobre 4 pilares. Não é o envelhecimento ativo do exercício físico, mas é o envelhecimento sobre 4 pilares. Saúde, garantir a saúde da pessoa idosa. Participação, que é garantir a participação social, né, um papel efetivo dentro da sociedade. A segurança, que é garantir o direito dessa pessoa de envelhecer de uma maneira adequada. E, falei saúde, segurança, autonomia. É garantir que a pessoa idosa ela seja capaz de exercer a sua própria autonomia, que é a capacidade de tomar decisões. Então, por exemplo, a gente se policiar quando tem... estou levando minha mãe idosa ao médico. O médico faz uma pergunta e eu respondo. Eu estou a privando de exercer a sua autonomia, né? De responder ao médico aquilo que ela está falando. Ou de falar de alguém idoso na terceira pessoa, como se ele não estivesse ali presente naquela conversa, né? Então, a gente pensar em envelhecimento ativo é a gente pensar sobre esses 4 pilares, né? A questão da informação, não só do idoso, né, mas da sociedade, principalmente das pessoas que convivem com esse idoso. Porque muitas coisas não é difícil para o idoso, é difícil para quem convive com o idoso. Então, essas pessoas elas também têm que ser educadas, também têm que ser formadas para esse convívio, para conviver com o idoso e com o envelhecimento Inserir ele dele. no processo, a questão da utilidade, se você sentir Exatamente. útil, é muito importante, Inserir, né? E muitas vezes ele entra em déficit nessa autonomia justamente porque as outras pessoas Fazem por ele. o colocaram nessa situação. Não por ele. Ele sabe que ele consegue, ele sabe que ele tem condições, mas quem está próximo dele diz que ele não tem. Então, isso acaba sendo introduzido nele, no pensamento dele, consequentemente, nas atitudes dele, e ele acaba realmente não conseguindo mais porque as pessoas que estavam ao redor o privaram disso, de acreditar nele mesmo. Deixar né? ele com a autonomia necessária para Isso. tal, não é verdade? É. Que bate-papo legal. Professora, tem algum projeto a qual você faz parte que a gente pode, de repente, aí fazer com que essa nossa população, nossa sociedade que nos está nos ouvindo agora, possa também ter uma vida, um estilo de vida mais ativo e quem sabe, né, mais longevo? Existe algum projeto? Sim. No curso de Educação Física do SESMAC, a gente tem um projeto de extensão. Nós estamos entrando agora no 6º ano do projeto, que é o projeto Longevidade Saudável, onde a gente proporciona a prática de atividades físicas para pessoas de meia idade e idosos. Meia idade, entenda-se por adultos ainda jovens, né? A partir dos seus 40, 45 anos de idade. Porque, como eu falei, não é só a gente pensar sobre o envelhecimento depois dos 60, quando nos tornarmos uma pessoa idosa, mas é como eu quero envelhecer, né? Então, a gente proporciona atendimento à comunidade de uma maneira gratuita, né? Um projeto de extensão, às segundas e quintas-feiras, no campus 4, né, do SESMAC. Além da prática de atividades físicas, a gente exerce algumas atividades de educação em saúde,
Fizemos recentemente o primeiro simpósio de envelhecimento saudável de Alagoas, né, trazendo as discussões sobre essa temática. E aí, quem tiver interesse, é só aparecer por lá, que aí a gente vai fazer uma avaliação e iniciar a intervenção com essas pessoas. Que maravilha. E a Aline parece que ela fez outro curso lá no SESMAC. Ela é duplamente egressa. Conta essa história aí, Aline. Há alguns anos atrás, não vou dizer, para não entregar a idade. Aline, eu já entreguei a minha aqui várias vezes. Se você também pode entregar. Alguns anos atrás, finalizei em 2015 meu curso de enfermagem no SESMAC. E depois de 7 anos, mais ou menos, eu retornei ao SESMAC para concluir meu curso de Educação Física, bacharel em Educação Física. E não tinha outra instituição para escolher, por isso que eu voltei. É isso mesmo. Fazendo história, né? Então é isso, né? SESMAC fazendo história, Vamos né? fazer nosso brinde aqui, tanto então. que temos 50 anos, né? Exatamente. Gente, você que nos assistiu, nos ouviu, esse foi mais um episódio do Fala aí, SESMAC. 50 anos iluminando histórias. Por celular. E o SESMAC surgia para ser a sua melhor opção de ensino superior. Hoje, a inteligência artificial e o metaverso já são realidade. E o SESMAC se mantém como a sua melhor opção. Amanhã, acessaremos dados usando apenas o cérebro. Órgãos e impressoras 3D salvarão vidas. Esse é o futuro que o SESMAC ajuda a construir. Vestibular SESMAC 50 anos. A melhor hoje por ser a melhor sempre.